O movimento feminista é um movimento que surgiu no século XX como uma resposta ao machismo e às diferenças de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade. Foi o movimento feminista que garantiu, por meio de incansáveis lutas, o direito do voto às mulheres, o direito do uso de algumas roupas, entre elas os shorts e as calças compridas. Apesar da sua luta pela equidade de direitos entre homens e mulheres, esse movimento tem sido fortemente criticado pela sua postura secular, violenta e fortemente preconceituosa contra as religiões abraâmicas. Apesar do movimento feminista ter surgido no século XX, as suas origens remontam à antiguidade. Na antiguidade, existiram reinos, tribos, grupos compostos por mulheres. Estrabão e Heródoto vão descrever em seus textos histórias relacionadas às antigas Amazonas. As antigas Amazonas são aquele grupo de onde veio a Mulher Maravilha, da DC Comics, que aparece nos desenhos de Liga da Justiça. Segundo os cronistas gregos Heródoto e Estrabão, as Amazonas eram compostas por mulheres guerreiras. Essas mulheres possuíam alianças com algumas tribos, as quais, em determinadas épocas do ano, elas mantinham relações sexuais, cujo objetivo era a procriação. Os filhos homens, assim quando nasciam, eram levados às tribos de seus pais, e as mulheres eram treinadas e se tornavam valentes guerreiras. Na criação de Deus, existem alguns animais que apresentam as mesmas características. Esses animais são as hienas malhadas. As hienas malhadas vivem nas savanas africanas. Elas possuem uma das mordidas mais fortes da África. As matilhas de hienas são compostas por até 50 indivíduos. Esses animais se alimentam de outros animais herbívoros. Entre eles estão as zebras, os gnus e os impalas. As presas das hienas podem ser caçadas, mas, na maioria das vezes, elas são roubadas de outros grandes carnívoros. Contudo, o que mais chama atenção nesses animais é o fato de suas matilhas serem comandadas por fêmeas. Dentro delas, os machos vivem até o seu segundo ano de vida. Depois, eles acabam expulsos e devem buscar uma outra matilha. Ao contrário de outros mamíferos, eles serão subordinados das fêmeas, que serão mais fortes e terão órgãos reprodutores que lembrarão a estrutura verificada nos machos. Deus é um ser perfeito e completo em sua obra, e ele fez as hienas dessa forma para nos ensinar que, na rebelião celeste, aquelas que eram consideradas como entidades femininas se rebelaram contra um padrão divino. De acordo com o texto de Romanos, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que nós não podemos enxergar, claramente são percebidos por meio das coisas criadas. Também, de acordo com o livro de Eclesiastes, em seu capítulo 1, não há nada novo para Deus debaixo do sol, ou seja, tudo o que aconteceu aqui na Terra e que acontece nos dias de hoje é uma replicação daquilo que aconteceu lá atrás, um spoiler. Sendo assim, compreendemos que Deus fez as hienas dessa forma para nos mostrar um tipo de rebelião que ocorrera num tempo passado e um mundo que acabou sendo destruído.